a sociedade. É para a sociedade, não é mais para a justiça. É através da justiça, ou através do direito, evidentemente que propõe, que tem sempre presente o ideal de justiça, contribui e colabora com a sociedade. Então é um conceito social de medicina legal, mas eu diria que é um conceito pós-moderno de medicina legal e que incorpora, por último ainda, que seria o último exemplo aqui para vocês. E qual foi o resultado desse caso aí em janeiro? Que beleza. O resultado foi o seguinte: a juíza chamou lá os advogados de Londrina e um médico e falou assim: se os senhores voltarem aqui, eu vou representar na ordem contra os senhores e para o Ministério Público por litigância de má-fé dos senhores, pois está mais do que provado que essa causa de morte foi um suicídio, ele chamou hoje o registro chama de suicídio involuntário. Suicídio voluntário. Não, a expressão é legal, porque tem um involuntário, que o jurista chama aquele cara que está na trincheira e sai correndo, enfrentar lá o exército islâmico, não sei o que, sabendo que vai morrer, lá é o involuntário. Mas o voluntário é quando ele toma para morrer. Que tinha sido um suicídio voluntário. Por quê? Por quê? Porque isso aqui deixou demonstrado cabalmente que a morte ocorreu por enforcamento, além dessa prova que foi apresentada ainda, a fotografia ampliada no caso lá que o próprio delegado tinha feito e que mostrava que o sulco na parte posterior do pescoço era um sulco incompleto. O laço, desculpe, era um laço que incompletamente envolvia o pescoço. Só se me permitir, vocês estão entendendo isso ou não? Sim. Posição do laço incompleto, porque fica suspenso pelo pescoço. Isso. Né? E já, em caso de estrangulamento, não, porque ele envolve totalmente o pescoço. Deu para entender? Pergunte, por favor. Não é, por fineza, pergunte. O professor perguntou, porque eu realmente não contei o fim da história. O fim foi esse. A juíza chamou os advogados, voltem para Londrina, satisfeitos, porque vocês já satisfizeram os delegados. O delegado foi reintegrado. O delegado imediatamente reintegrado por ordem judicial. Então passemos ao quarto. Passemos ao quarto. Quarto não, ao quinto. 1, 2, 3, 4. Ao quarto. Número 4. Não, o quarto. O quarto aqui é o seguinte. Você vê que a amizade depois de tanto tempo Então, no quarto item, né, nós vamos ter um emprego também em computação gráfica, mas já sofisticada, que é uma sub-área da computação gráfica, e de interesse médico legal. Vocês não sei se recordam, foi no governo passado, de triste e saudosa memória, né, aqui do Paraná, em que um comandante, um destacamento militar aqui do 20 BIP, é afastado porque a CNN, veja bem, nem estou falando na mídia local, a notícia eu vi nisso aqui, ó. A CNN estava dizendo que o exército brasileiro estava treinando equipes de torturadores. E como exemplo disso, um programa de grande audiência no país aparece mostrando que estavam treinando torturadores. O advogado, quando recebeu a notícia do afastamento do comandante, depois foi reintegrado na semana seguinte, não devido a isso, devido à sentença do juiz que virou para a representação não sei se era da mídia nessa altura, era de um terceiro, que a mídia não se envolve com isso, virou para a representação contra o exército e disse assim: olha, a justiça não é lugar de brincadeira, vocês estão confundindo atividade recreativa com prática de tortura, só na cabeça do indivíduo que pode existir um troço desse, ou ideologicamente construída, ou então uma besteira para promover espanto, comoção, etc., dizendo que no Brasil se pratica e se cultiva esse tipo de atividade. Sentença do magistrado. Mas, doutor, o senhor vai participar de um troço desse? Vou com o médico legista. Aí o advogado me chama lá e falou: senhor, vem cá, eu estou precisando de um troço aqui. Tem aqui uma mídia, guardem essa palavra aí, muito usada, hein? Até na lei está errada. Até na lei está errada esse troço. Eles não vêm na lei isso aí. Degravação.
Degravação é quando a gente tem uma gravação e anula a gravação. Eu vou degravar. Ou desgravar, é a mesma coisa. Porque o que geralmente o advogado quer é uma audiografação. É ouvir o que está dentro da mídia e escrever, não é isso que eles querem? É isso aí. Não é degravação, não entende nada. É uma audiografação. Grafar. De gráfico, de grafia. De grafia, isso. Audiografação. É o termo correto. Não degravação. Pois bem, aqui o advogado me entrega um vídeo e diz, professor, se vira aí. Não sei se o senhor vai achar aí, mas os soldados, diz a notícia, eles têm lesões, produzidas por instrumentos diferentes. Olha a participação da medicina legal. Então eu quero saber se existe nexo entre os tais instrumentos e as lesões que eles apresentam. Os examinados no INL foram embora. Não tinham lesões. Tem que explicar o porquê aconteceu. Então, que lesões apareciam lá? Dizia-se na notícia que eram lesões produzidas por ação da corrente elétrica. Onde nós temos diversas lesões cutâneas na superfície da pele, e a mais importante de todas chama-se marca elétrica só, ou marca elétrica de Jelinek, que foi quem descreveu pela primeira vez a marca. Que é uma cicatriz fibrótica, geralmente não infecta, produzida por ação pela entrada e também pela saída da corrente elétrica. Quando existe resistência na saída, pode acontecer Jelinek na saída também. O indivíduo que sofre um choque elétrico, e a gente vai encontrar o local de contato e a saída da corrente. Isso a imprensa dizia que todos eles tinham. Choques elétricos. Outra, essa que foi uma pérola. Várias práticas de afogamento. O que era? Eram baldes de água que jogavam no rosto das pessoas. Um dia que isso aí ia afogar, vou te contar uma coisa, não tem mais nome. Pode matar. Descrevi não parecer isso, por susto. O cara se assusta, porque tem enorme volume de água e morre. Inibição do nervo vago. Inibição do vagal. Inibição da neurovagal. É uma morte neuroendócrina, vamos chamar assim. O cara assusta-se e tal, e pá, aquela água enorme no rosto, talvez estimulando um pouco o seio carotidiano, e o indivíduo morre por inibição do vago. Pode. Mas por água, e chamar isso de afogamento, olha, é um abismo. Eu sempre digo assim, é uma Belém Brasília, é uma estrada sem fim e sem conservação. Sabe? É um troço de louco chamar isso de afogamento. Então, ação da corrente elétrica, marca de Jelinek, que não existia. Sem lesão nenhuma produzida por corrente elétrica. Ação traumática, que foram submetidas a porradas diversas, os tais trotes, medidas recreativas tradicionais lá dentro da corporação. Mas, doutor, eles se fazem até práticas de atos sexuais como recreação? Não, isso não está na notícia isso. Não tinha, porque aí apareceria um outro fator, não é? De abuso sexual, no caso, que teria que ser determinado também no nexo de causalidade. Se por instrumento, se por pênis, etc. A água não tinha nada. Eletricidade não tinha nada, a iluminação continente não tinha nada. Mas eu tinha que levantar o porquê daquela notícia. Medicina legal. Aí eu telefonei para o advogado e falei, doutor, eu preciso do concurso de um perito criminal especialista em quadros de notícias editadas. Aí, 390 quadros, aonde apareceu essa expressão que deixou o juiz irritadíssimo. Irritadíssimo. Foi aí que ele disse que a justiça não é um lugar de brincadeira. Que é uma coisa que é frequente na mídia hoje em dia, chamada edição de matéria. O que é edição? Eu quero provar que o doutor Samuel, ele é um estuprador. Quero provar que ele é estuprador. Não, eu quero provar. Não, vou provar. Vou provar que ele é estuprador. Vou provar. Eu vou pegar
uma ocasião em que ele esteve abraçado com uma pessoa, socialmente, e vou colocar aquele abraço no meio da minha matéria como um abraço sem consentimento, dissensiente. Vou começar a provar que ele é estuprador. Depois eu vou pegar o professor Samuel brincando com uma criança, mas de tal forma admoestativa, admoestando a criança, tralhando com a criança, aquilo ali ele estava fazendo em razão do quê? Para abusar sexualmente daquela criança. Vou pegando esses quadros todos e vou pondo na matéria lá, ó, para chegar à conclusão do que o professor Samuel está falando. Aí, se nós dissecamos esses quadros todos, esses 390, nós vamos encontrar, por exemplo, que aqueles quadros foram retirados de ocasiões diferentes, como foi o caso aqui. Um deles foi num churrasco do pessoal lá, todo mundo se abraçando, dando porrada no outro e tal. Aquilo ali foi composto dentro da matéria com a finalidade de dizer que existia tortura no país. Edição de imagem. O juiz ficou possuído pelo demônio. Ele falou, olha, não me venham aqui mais com esse troço de coisa aqui, que a justiça, eu guardei até a frase, a justiça não é lugar para brincadeira. Uma prática recreativa, onde os senhores editam uma matéria, editam gráfico, grifado em negrito, uma matéria mostrando o que ocorreu. Primeiro, foram utilizados de ocasiões diferentes essas imagens. Existia interrupção, cortes, entradas seletivas desse material para provar lá na frente que existia a prática de tortura no Exército Nacional. Saiu num cantinho de página lá, porque o veículo que eu estou dizendo para vocês é um veículo que estampou nas primeiras páginas dos jornais e não interessava muito para a opinião pública dizer que aquilo lá foi um ato, eu diria até de, como é que eu vou dizer, um ato dirigido ideologicamente contra, poderia ser o contrário também, né? Ideologicamente contra uma instituição, evidentemente com um propósito político definido, deliberado por quem fez a matéria. E na última aqui, eu pergunto para vocês por último, no quarto aí, professor, se esse método é biológico ou é o método médico. Quem disser para mim que é biológico ou médico vai ter que rever os seus conceitos, no mínimo. No mínimo, sometido com mídia eletrônica, como médico legista, estudando uma mídia eletrônica, por quê? Porque tinha um nexo de causalidade lá com lesões produzidas naqueles cabos, no caso do Exército. Com esses 4 exemplos aqui, eu, num ato de, sei lá, de ousadia, ou de um pouco mais de reflexão a respeito, eu proponho um novo conceito de medicina legal. Insisto em fazer isso aqui, por quê? Porque a medicina legal, até o ano 2000, não é a mesma em 2014. E ela passa a dar uma contribuição extraordinária na matéria que hoje nós vamos falar com vocês aqui, que é a intervenção do legista no Tribunal Major. Então, vamos começar com alguns, assim, depois que o professor me falou sobre isso aí, eu fiquei dando tratos à bola aqui, mas são tantos que a gente teria que, para fazer isso, fazer um curso inteiro sobre as intervenções do médico legista no Tribunal Major. Mas vou começar do último, o mais antigo, que sabe assim, não lembro mais dessas situações todas. Este mês retrasado eu estive em Ortigueira, num júri que vocês, quem se lembra, levante o braço, do Postarec. Quem sabe quem é? O professor deve saber. Postarec. Ninguém sabe, então vou contar a história. O Postarec é um segurança da Assembleia que há 14 anos atrás ele sai para fazer... Era filho de um procurador, né? Filho do procurador, ele sai para fazer uma... Ele sai para fazer uma diligência lá em Ortigueira, que consistia em receber lá dívidas que tinha lá com prefeitos, e se envolve lá com uma situação com 3 irmãos, um deles, agora no julgamento já tinha morrido, que foi o que atirou, exatamente, coincidentemente o que atirou, e não porque os advogados queriam, é que ele morreu mesmo, foi ele que tinha atirado, vocês vão ver por quê. E ele vai para lá e entra lá em luta corporal
com um dos irmãos.